Imposto de renda da pessoa física de 2021. A pergunta é: como evitar cair na malha fina? Lembrando que malha fina é uma relação de contribuintes que terão que prestar mais informações à Receita Federal, seja retificando declarações, tendo que comparecer a uma repartição da Receita Federal. Certinho? E isso acontece primordialmente porque o que foi para a declaração de imposto de renda da pessoa física teve inconsistência com outros dados que a Receita Federal cruzou. Daí a importância de você entender como que a Receita Federal cruza essas informações, beleza? De forma que, de um lado, nós temos a DIF mais EFD-REINF cruzado com a declaração do imposto de renda da pessoa física. DIF é uma obrigação acessória antiga, onde a empresa está obrigada a apresentar até 28 de fevereiro do ano seguinte todas as informações de retenção de imposto de renda de todas as pessoas físicas que ela contratou ao longo do ano, seja empregado, autônomo, empresário, prolabore, certinho? EFD-REINF foi uma nova obrigação acessória que vem sendo implantada desde maio de 2018 para grandes empresas e vem sendo aos poucos, gradativamente, atingindo as pequenas empresas. Tá? Mas não está completo ainda e muita empresa ainda está obrigada a DIF. Portanto, a EFD-REINF vai substituir a DIF ao longo do tempo. Neste ano calendário de 2020, teve empresa obrigada a DIF e teve empresa obrigada a EFD-REINF. Certinho? EFD-REINF é uma forma de a empresa dedurar as pessoas para quais ela reteve imposto. Tanto imposto de renda retido na fonte, como também os demais tributos da empresa. Os demais tributos da empresa não vão interessar aqui, tá? Vai interessar só a retenção do imposto de renda, certo? Então, a EFD-REINF é mensal, de um mês se informa até o dia 15 do mês seguinte, já a DIF é anual, então do ano todo se informa até 28 de fevereiro, certinho? E aí a Receita Federal cruza com as informações da declaração e, se tiver inconsistência, vai para a malha fina. Então acompanhe. Funciona assim, ó. Aqui está o ano calendário de 2020, que começa no dia 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro, tá ok? Ao longo deste ano, tudo está acontecendo assim. Aqui está o fisco, que é a Receita Federal do Brasil. Aqui está a empresa, que eu vou chamá-la de patrão. E aqui está o empregado, certinho? Todo final do mês, a empresa, ao pagar o salário do empregado, desconta o imposto de renda e recolhe, e paga só o líquido. Então, ela retém o imposto de renda e recolhe todos os meses, tá ok? Aquelas empresas que estão obrigadas a EFD-REINF, Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Informações Fiscais, esse é o título, certo? A empresa, então, que está obrigada a EFD-REINF, informa isso mês a mês. As empresas que não estão obrigadas a EFD-REINF, tá, lá no final do ano, prepara a DIF e apresenta a Receita Federal do Brasil até 28 de fevereiro. Certinho? É importante saber que, de fato, o patrão está dedurando ou na EFD-REINF ou na DIF o seu empregado, por exemplo. Certinho? Como? Ele vai informar as pessoas para as quais ela reteve imposto de renda pelo menos uma vez no ano. E vai informar tudo, dados da pessoa completa, nome completo, endereço, documentação, o que reteve em janeiro, imposto de renda, INSS, tá? Quais foram os seus dependentes, essas informações todas são deduradas à Receita Federal, tá? Detalhadamente. E aí a Receita Federal já tem essa informação até 28 de fevereiro, tá ok? Recebeu a EFD-REINF todos os meses e a DIF. Até 28 de fevereiro já tem tudo isso. Aí a empresa deve fazer uma cópia da DIF ou da EFD-REINF e entregar ao empregado sob o título Informe de Rendimento. Então, no Informe de Rendimento tem todas as informações repetidas que foram na DIF e também na EFD-REINF, certo? Aí vem o quê? Dados do empregado, só que aqui é individualizado. Na DIF e na EFD-REINF, informa de uma só vez todos os empregados. Agora, cada empregado recebe um informe de rendimento, que tem seus dados, salário, imposto de renda retido na fonte, INSS, dependente de cada mês e o total do ano, e todas as demais informações, até mesmo sobre o plano de saúde, etc.
Tá ok? Bom, e aí então o empregado, a recomendação que eu faço é, ao preparar a sua declaração do imposto de renda da pessoa física ou declaração de ajuste anual que vai informar a Receita Federal do Brasil até 30 de abril de 2021, ela deve se basear no informe de rendimento. Porque se ela pega as informações do informe de rendimento e declara, a Receita Federal vai cruzar e não vai dar inconsistência, porque bateu as informações que o patrão dedurou à Receita Federal com as informações que aquela pessoa física declarou, certinho? Informe de rendimento é algo que a empresa deve fornecer ao empregado logo no início do ano seguinte, da mesma forma que a DIF, certinho? E aí, então, veja, o empregado tem que estar muito atento, porque, por exemplo, imagine, por exemplo, plano de saúde. O empregado é o pai. Ele pagou o plano de saúde dele, da esposa e dos 3 filhos, certinho? E aí, essas informações, quando foi fazer o plano de saúde, ele teve que informar, dizendo que ele está pagando de todo mundo e que vai declarar na dele, porque os demais são seus dependentes. E aí, a DIF vai informar isso e ele declara, e aí cruza, dá tudo certinho. Agora, se ele informa que os demais são seus dependentes e, na hora de declarar, ele não colocou como dependente e cada um declarou o seu, já vai dar inconsistência. E aí, vai ter que retificar, né, esclarecendo esse tipo de coisa. Tá vendo? Detalhes como esses leva para a malha fina e atrasa a vida do contribuinte. Beleza?